sobretudo porque Café Filosófico nós temos dois momentos. O primeiro momento da fala do convidado e o segundo momento de discussão. Eu preciso que a gente tente ao máximo conseguir, se for falar, muito baixo para não atrapalhar nem interromper o convidado, tá bom? Que ajuda bastante, tá? Nós estamos aqui hoje, né? Além com a presença do professor Severino, que é amigo muito querido, para que vocês saibam, né? Para quem não sabe, o mestrado em Educação do Unisal existe porque nós temos um fundador, né, que é o nosso amigo Severino. Então ele é uma pessoa muito importante para nós aqui da educação, né? E estou muito feliz de ter vindo aqui, viu? E eu estou mais feliz ainda porque nosso amigo, né, o professor Marcos Francisco Martins, para os íntimos Marquinhos, Ponte Pretano, até o último suspiro da alma, né? E também, por um acaso, é doutor em Educação pela Unicamp. Ele, quando esteve aqui, foi coordenador do mestrado em Educação, dava aulas na pedagogia, dava aulas no serviço social. E quando eu fiz o convite a ele, eu pedi para ele o seguinte, falei, Marquinhos, eu quero que você venha refrescar a nossa memória, né, sobre o Gramsci, que é um grande autor de pesquisa dele. E é um autor importante tanto para a área do serviço social e, sobretudo, também para a área da educação, esse autor. E a fala dele, vocês vão perceber que é sempre muito didática e ele vai apresentar a importância disso. O objetivo do Café Filosófico tem sido trazer para a discussão do debate os fundamentos dos pensadores e até que ponto isso influencia na formação dos futuros profissionais. Então eu estou muito contente aqui com a presença do Marquinhos. A gente já teve a oportunidade de fazer isso numa outra situação em Campinas, né? Quando ele lançou o livro, inclusive, sobre o Gramsci. Então, eu acredito que vocês vão gostar muito. Ele disse para mim que ele é professor tradicional, né? Ele diz que é a fala, né? Não vai usar nenhum dos recursos, mas gostaria de lembrar que, a posteriori, como está sendo gravado a fala, isso vai ser postado na Unisal, na web, e eu agradeço muito, né, os meninos que estão aqui, o Beto e o João, né, que tem dado esse apoio para a gente, porque isso depois fica disponibilizado para os alunos e para a comunidade. Ok? Gostaria de lembrar também que durante a fala, mais adiante, depois eu vou passar a lista, né, de chamada, né, para os alunos da pedagogia, tá bom? Sem mais demoras, então eu combinei com o Marcos que ele vai fazer uma primeira fala, uma apresentação, e no segundo momento, então, ele vai ficar disponível para perguntas, para uma fala direta comigo, tá bom? Cerca de 10 anos, né? E aqui tive a oportunidade de conviver com pessoas que deixaram muita saudade, né? Então, quando a gente vem para cá, é sempre interessante rever aqueles que aqui ficaram e que é de boa memória para nós, né? Chiquinho, que eu conheço há muito tempo, né? O Severino, com quem tive a oportunidade de trabalhar aqui, de fazer boas parcerias, e com as pessoas que por aqui passaram, tivemos a oportunidade de ter boas conversas também, né? Algumas delas, inclusive, por serem pessoas que ficaram muito na nossa memória, muito saem, né? Algumas, inclusive, que já passaram. Para quem Amara faz uma pesquisa, sou uma pessoa querida, com quem convivemos aqui, o Padre Manuel, né? E à época do Padre Manuel, nós tivemos também intelectuais de peso, pessoas que são referência no estudo e na pesquisa da educação, né? O Sigrist, o Augusto
gostado muito do Unisal, porque quem me contratou aqui foi uma colega chamada Tânia, e ela saiu daqui antes de eu sair, foi trabalhar no Rio de Janeiro e veio a falecer, né? Há 2 semanas. E na semana passada também tive uma triste notícia. Tânia era muito zelosa pelo curso de pedagogia, era coordenadora do curso de pedagogia, foi ela que me contratou. E durante a estada aqui, durante quase 10 anos, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que nos contagiava pela sua personalidade, pela sua alma, né, Cedelo? Muito afetiva, carinhosa, a Raquel, que também nos deixou. Então, voltar para essa casa é sempre uma felicidade, mas hoje eu estou meio abatido um pouco com essas notícias que nós temos recebido aqui, que não são boas, né? É difícil perder pessoas queridas como Tânia e Raquel. Mas, enfim, não é disso que nós viemos falar, né? E a vida é séria. Né? O Chiquinho me chamou aqui para tratar de um pensador chamado Antônio Gramsci. Eu agradeço a ele por essa oportunidade. É um autor que eu venho estudando desde o meu mestrado, desde 1997. Então, tem algumas leituras acumuladas em torno desse autor e agradeço a vocês pela presença. O objetivo da minha fala aqui é apresentar um pouco para vocês 2 noções que estão presentes no pensamento desse intelectual italiano, Antônio Gramsci. Não é? Uma primeira noção, muito presente no pensamento de Gramsci, é a noção de filosofia. E uma segunda noção é a noção de educação. Tentarei apresentar para vocês o que Gramsci entende por filosofia e por educação. Fico feliz que o Severino tenha trazido o pessoal do serviço social aqui, porque, como o Chiquinho já disse, né, Gramsci é um autor que é uma das referências na virada teórica do serviço social feita no processo de redemocratização do país. Né? É uma das principais referências nesse processo de virada teórica do serviço social. Então, o objetivo é falar um pouco para vocês de Gramsci, do conceito de filosofia de Gramsci e do conceito de educação de Gramsci. E eu pretendo fazer isso numa fala dividida em 4 momentos. Num primeiro momento, eu pretendo apresentar alguns dados biográficos de Gramsci, falar um pouco da vida de Gramsci, quem foi esse sujeito. E pretendo também, vocês já vão entender por quê, mencionar como que é possível ler os textos de Gramsci. Não é uma coisa muito fácil. Gramsci escreve fácil, mas as condições que ele enfrentou para poder escrever foram das mais difíceis. Então, o que ele nos legou de textos não é tão fácil de ser lido e compreendido. Né? Então, num primeiro momento, eu apresentarei dados biográficos de Gramsci e neste primeiro momento ainda, um pouco de uma trajetória para aqueles que quiserem ler os textos de Gramsci. Esse é o primeiro momento da fala. E depois, obviamente, falarei aquilo que eu compreendo seja o conceito de filosofia em Gramsci, e no segundo momento, e no terceiro momento, apresentarei o conceito de educação em Gramsci, para que no final, na quarta parte, eu possa fechar. Então veja, dados biográficos e algumas dicas de leitura do texto do Gramsci, primeiro momento. Segundo momento, conceito de filosofia de Gramsci. Terceiro momento, conceito de educação de Gramsci. E quarto momento, fechamento dessa discussão que nós vamos fazer. Entenderam o roteiro que eu elaborei para essa fala? Entendeu? Bem, comecemos então. Eu gosto sempre de falar, quando trato de Gramsci, de dizer o seguinte: olha, há vários livros. Como é que eu falo mesmo? Eu posso falar assim, Gramsci nunca escreveu um livro. Vou repetir. Gramsci nunca escreveu um livro, mas há vários livros com escritos de Gramsci. Não é? Ele nunca escreveu um livro, mas há vários livros com escritos de Gramsci. Não é? Então isso já é um desafio para a gente, entender esse processo. Não é? Com quem foi Gramsci? Gramsci foi um militante político e sindical, não é? Que participou do Partido Socialista Italiano, fundador do Partido Comunista Italiano. Não é? Gramsci nasceu em 1981 e morreu
em 1937, ele viveu no início do século XX, não é? Ele era muito interessado em estudos filológicos, em filologia, não é? Essa ciência ou essa arte que declara amor às letras, não é? Essa ciência ou essa arte que estuda as línguas em todos os seus aspectos. Gramsci, além de militante comunista, era um teórico da política e um estudante universitário que viveu na parte pobre da Itália e quando ganhou uma bolsa para ir estudar na parte rica da Itália, né, teve que vender a bolsa para poder comprar livros. É conhecido por uma crítica ao modelo escolar do seu tempo, né, uma das principais referências, a crítica ao modelo escolar presente na Itália à época, na passagem do século XIX para o século XX e no início do século XX, é Gramsci, não é? E um crítico dos mais ferrenhos, aquilo que na Itália marcou a história recente da Itália, o fascismo, e que hoje, ao meu juízo, tem renascido aqui na nossa realidade brasileira. E não entenda outra coisa do fascismo, senão o seguinte: fascismo é um sistema político em que as relações sociais elas são mediadas pelo ódio e pela violência. As relações sociais são mediadas pelo ódio e pela violência. Isso é fascismo. É isso que Gramsci viveu e é isso que, ao meu juízo, por isso eu estou muito preocupado com o momento presente, é isso que nós estamos vendo renascer no Brasil. Não é? Bom, ele não só foi um crítico do fascismo, mas Gramsci foi preso por Mussolini, pelo fascista Mussolini, e ficou 10 anos preso e só saiu porque estava numa situação muito dramática de vida. Saiu e logo depois morreu. Ele já não tinha mais condições de vida, não é? Saudável. Bom, há um processo que se desenvolveu na Itália entre os anos de 1919 e 1920. Sabe o que aconteceu na Itália nessa época? Os trabalhadores da parte industrial da Itália, né, fizeram um grande movimento e ocuparam as fábricas, inclusive a fábrica da Fiat na Itália. O líder desse processo de ocupação das fábricas era Gramsci. Então era um líder sindical, só que ele tinha cerca de 1,50 m de altura, né, e tinha vários problemas de saúde. Um deles era uma corcunda. Eu não sei como é que a gente escreve isso. Já viram aquelas pessoas bem baixinhas com um volume grande nas costas? Alguns biógrafos dizem a mãe dele o derrubou quando tinha 2 anos e causou esse problema. Outros dizem ele nasceu com um problema nos ossos. Enfim, o que resta era um baixinho de 1,50 m, né, com uma série de problemas de saúde. Certa feita ele convulsionou, passou 2 dias em convulsões. A família comprou o caixão quando criança, acreditando que ele já estava prestes a morrer. Ele não morreu, não é? Então era um sujeito cuja saúde era muito frágil, mas se tornou um grande líder revolucionário na Itália e uma das principais referências mundiais quando a gente trata de uma corrente de pensamento que normalmente é dado o nome de marxismo. Eu prefiro chamar de materialismo histórico e dialético. Depois a gente pode discutir essa questão, não é? Bom, Gramsci, baixinho, corcunda, com problemas de saúde, criou e dirigiu jornais operários, não é? Dessa forma, frágil, criou e dirigiu escolas. Ele era tão apaixonado por escolas, não é, que no movimento operário ele procurava criar processos de formação dos operários. E quando esteve preso, ele criou uma escola dentro da prisão, não é? Acreditando que o processo de formação, de elevação cultural das pessoas, poderia resultar num outro tipo de ação das pessoas. Então ele investia muito nesse processo de elevação cultural das pessoas, não é? Quando Gramsci foi preso, isso também nos lembra um pouco da realidade presente, né? Ele não podia ser preso. Mussolini assumiu o poder e, implantando o fascismo na Itália, Gramsci não podia ser preso porque ele era deputado. Ele estava fora da Itália, voltou para a Itália em 1927. Como deputado não poderia ser preso, mas foi preso. Não poderia ser preso porque tinha imunidade parlamentar.
e preso em 1927, passou 10 anos preso e só saiu da prisão para poder morrer. Não é? Mesmo com essa vida difícil, atribulada, não é? Ele deixou as suas marcas em várias áreas do conhecimento humano e hoje é uma referência para aqueles que estudam, por exemplo, a filosofia. Não é? Gramsci é um filósofo de renome porque ele renovou uma tradição teórica muito presente na época dele e ainda presente entre nós. Ele atualizou uma corrente filosófica, né, que é justamente o marxismo, ou, como podemos chamar, materialismo histórico e dialético. Não é? Um dos principais trabalhos de Gramsci no âmbito da filosofia é resgatar um conceito grego antigo, né, que é o conceito de praxis. Por isso, o próprio trabalho que ele próprio desenvolveu, a noção de filosofia que ele desenvolveu, ele próprio chamava de filosofia da praxis. Não é? Praxis, a gente pode introdutoriamente entender, praxis, já ouviram falar de praxis, não é? Praxis, tudo bem? Praxis não é prática. Praxis tem a ver com prática, mas não se resume a ela. Praxis é toda a ação que você desenvolve. Para você desenvolver uma ação, você não desenvolve a ação só com o elemento material ou objetivo. Ao desenvolver uma ação, você coloca em funcionamento elementos imateriais, subjetivos, as suas ideias, seus desejos, suas vontades, a sua concepção de mundo, a sua crença, as suas opções e orientações sexuais, religiosas, etc, etc, etc. Quando você age e o resultado da ação teórica e prática resulta num processo de transformação, a gente diz, é uma praxis. Praxis, portanto, implica numa teoria e numa ação que resulta na transformação. Não é? Ele produziu uma filosofia que ele próprio chamou de filosofia da praxis. Não é? Na sociologia, produziu um conceito inovador do Estado. E também hoje, daqui a pouco eu vou me reportar a isso, está muito presente entre nós. Na literatura, renovou os estudos da literatura da sua época, preocupado sobretudo com alguma coisa que acontecia na Itália e que hoje sequer passa pela cabeça de muitos de nós, não é? Que é o seguinte: na Itália da época do Gramsci chegavam as novelas, só que as novelas que chegavam não eram as novelas como a gente tem hoje na televisão, eram novelas por meio de folhetins, e esses folhetins, essas novelinhas, chegavam como publicações periódicas dentro da Itália. De onde elas vinham? Sobretudo da França. E Gramsci observou que, trazendo aqueles folhetins, aquelas novelas de fora, se introduzia dentro da Itália um jeito de ser, um jeito de pensar, um jeito de sentir que não era próprio do italiano, era francês. Não é? E ele fez estudos sobre esses folhetins. E às vezes a gente se dedica a assistir as novelas e nem sequer se dá conta de que quando você está assistindo a novela, você não está só assistindo a novela, você está em diálogo com aquele produto cultural. Aquele produto cultural está te trazendo determinados valores, está te trazendo determinadas concepções de mundo, está trazendo determinada maneira de ser, pensar, agir e de sentir. Não é? No âmbito do direito, sobretudo destacou que as leis, elas não nascem simplesmente porque os homens querem. Elas são resultantes, não é, de um processo em que, numa determinada situação vivida, não é, há uma série de forças sociais ali presentes, e essas forças sociais, a depender da disputa entre elas, surge uma lei X ou Y. Então depende as leis da correlação de forças presentes num determinado contexto. Já que eu fui chamado para falar de educação, não é? Na pedagogia, a marca de Gramsci, hoje em dia no Brasil, é das mais significativas. Eu poderia dizer duas coisas para vocês, não é? Para as pessoas do curso de pedagogia. Há várias correntes pedagógicas, não é verdade? Desde as mais tradicionais até aquilo que na literatura da área a gente chama de mais críticas. Há
Há desde pedagogias mais tradicionais às pedagogias mais críticas. Na pedagogia tradicional, o que a gente percebe é que o professor é o centro do processo. O aluno é um ser sem luz, é um ignorante. Né? E nele eu preciso depositar os meus conhecimentos. Né? A pedagogia tradicional trabalha isso com um método, que é o método autoritário, de imposição de verdades pré-estabelecidas e dominadas pelo professor. Isso é a pedagogia tradicional. Criticando a pedagogia tradicional, nós temos uma série de outras pedagogias. Mas no Brasil, há duas hoje em dia, né, que se destacam, né, que são chamadas de pedagogias críticas. A pedagogia libertadora de Paulo Freire e a pedagogia histórico-crítica, formulada sobretudo pelo professor Demerval Saviani. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Paulo Freire viveu diferentes momentos na sua vida. Gente, Paulo Freire, quando a gente fala Paulo Freire, no Brasil, as pessoas não têm dimensão do que esse cara significa para a educação mundial. Vou dizer uma coisa para vocês. Há mais centros de estudos de pensamento Paulo Freire fora do Brasil do que no Brasil. Paulo Freire é considerado o maior educador do século XX, sabia disso? Não é um educador do século XX, é considerado o maior educador do século XX, com repercussões do seu pensamento e da sua praxis no mundo inteiro. Ele é brasileiro. Agora, sabe o que aconteceu com Paulo Freire? Ele viveu, como todo autor, um processo de amadurecimento do seu pensamento. Não é? Um longo processo. Ele, como militante vinculado à Igreja Católica, ele começou a desenvolver as suas ações no interior do Nordeste, inspirado por correntes que dialogavam com a religião, como um humanismo existencialista. Não é? O humanismo existencialista marca o início da carreira do Paulo Freire. Agora ele amadureceu, sobretudo depois que foi exilado, foi expulso do Brasil à época da ditadura militar. Né? E quando ele esteve fora do Brasil, sobretudo no Chile, ele começou a conhecer e a ler um autor. E esse autor se chama Antônio Gramsci. Se você pegar os discursos do Paulo Freire nos últimos períodos de vida, você começará a observar que os conceitos gramscianos estão presentes na linguagem, no vocabulário freiriano. Né? Então veja a importância desse autor. Inspirou aquele que é considerado um dos maiores educadores do século XX. E no Brasil hoje em dia, quem estuda pedagogia, se não viu ainda tem que ver, não é? Existe uma pedagogia crítica, não é? Uma pedagogia alternativa à pedagogia tradicional. E o nome dessa pedagogia é pedagogia histórico-crítica. Essa pedagogia formulada pelo professor Demerval Saviani, essa é uma interpretação minha, tá? Ela nada mais é de que uma tradução para a realidade brasileira da proposta educativa de Gramsci. Então veja a importância desse autor. Ele inspira, ele ilumina, ele é um fundamento de duas das grandes perspectivas educativas presentes entre nós hoje em dia. Não é? Então esse é um pouco do Paulo Freire da vida dele. Lembra que eu falei que ia começar falando da vida dele? Esse é o cara. Não é? Essa é a figura de quem nós vamos tratar aqui hoje. Beleza? Tudo bem, gente? Bom, eu queria falar um pouco então dos escritos gramscianos. E não é uma coisa fácil de falar, porque como eu enunciei inicialmente, Gramsci nunca escreveu um livro, mas há vários livros com escritos gramscianos. Vou tentar explicar essa frase. Quando Gramsci era militante sindical, ele escrevia em jornais, artigos, analisando a realidade da época dele, analisando a conjuntura da época dele. Então tem vários textos de Gramsci que ele publicou em jornais da época, né, que são textos escritos por ele. Ele ajudou a criar e a dirigir alguns jornais. À época também escreveu algumas críticas literárias. Né? Escreveu, como militante de um partido, o Partido Socialista Italiano, ele produziu textos
no Partido Socialista Italiano, muitos deles criticando o Partido Socialista Italiano. Não é? Produziu textos sobre as ideias presentes na Itália e no continente europeu a essa época da primeira metade do século XX. Não é? Agora, se a gente perguntar assim, onde estão os principais textos escritos pelo Gramsci? Os principais textos escritos pelo Gramsci foram produzidos quando ele esteve preso. Ele foi preso em 20 de janeiro de 1927. Só que quando ele foi preso, não é? Ele era o principal símbolo da resistência ao fascismo. Quando ele foi preso na prisão, os fascistas impediram ele de receber livros, receber cadernos, de estudar dentro da prisão. Ele ficou 2 anos sem poder receber livros, cadernos para poder estudar. Passados 2 anos, ele começou a ter a liberdade de receber livros, receber caneta e receber alguns cadernos brochura. Se eu falar brochura, vocês sabem o que é? É aquele que não é espiral, né? Não sei nem como é que traduz de outro jeito, né? Aquele amarradinho, né? Ele recebeu vários cadernos para ele escrever nesses cadernos. Os cadernos eram de capa dura, não é? E aí começou a escrever, a partir de fevereiro de 1929, nesses cadernos. Escreveu o quê? Escrever aquilo que vinha na mente dele, não é? Às vezes ele escrevia sobre a política, às vezes ele escrevia sobre a religião. Ele começou a escrever em vários cadernos ao mesmo tempo, porque a ideia dele era colocar para fora aquilo que ele estava pensando, senão, frase dele mesmo, ele ficaria louco. Não é? E aí, nesse ritmo de tentar produzir para não enlouquecer, dentro da prisão, ele viveu aquilo que ele próprio, em cartas que ele mandava para os familiares e para os colegas de partido, para os colegas de sindicato, ele viveu durante os 10 anos aquilo que na época era chamada de crise nervosa. Sabe como é que a gente chama crise nervosa hoje em dia? Depressão. Entendeu? Período, quase os 10 anos em depressão. E a situação dele, como ele tinha aquela profunda, ele tinha vários problemas pulmonares e tinha hemorragias constantes. Chegou a perder todos os dentes da boca. E para o fascismo, era importante que os presos políticos não ficassem todos na mesma prisão. Então eles viviam mudando de prisão. A situação de Gramsci era tão lamentável, do ponto de vista físico, que uma vez ele mudando de uma prisão para outra, dentro do trem, eles pararam numa estação, e aí os presos estavam todos acorrentados assim, e um guarda, segundo ele diz, um sujeito com uma voz impostada, começou a fazer a chamada: fulano, Beltrano, Antônio Gramsci. Ele levantou a mão, baixinho, todo arrebentado, né? Com crise nervosa, sem dentes. E aí um guarda perguntou assim para ele: escuta, Antônio Gramsci, você é irmão ou parente do famoso revolucionário? Ele falou assim: pois é, sou eu. Essa era a situação que ele enfrentou, e nessa situação ele produziu aquilo que é considerado a obra de maturidade do pensamento dele, que são esses cadernos que ele produziu quando preso. Esses cadernos que ele produziu quando preso, a gente chama de cadernos do cárcere, mas são cadernos, não é? Beleza? Então, dentro da prisão, ele produziu 33 cadernos. 33 cadernos. 4 desses cadernos, ele fazia exercícios de tradução do inglês, do francês e do alemão. Ele recebia textos em outras línguas e ele ia fazendo exercícios de tradução. Então, de 33 cadernos, 4 desses cadernos eram livros que ele recebia financiado por alguns amigos, sobretudo por um professor de inglês chamado Piero Zafra, né? E ele ia fazendo exercícios de tradução desses cadernos. Então ele produziu na prisão 33 cadernos. E na prisão ele mandava carta para os parentes, para os amigos, etc. Gramsci teve 2 filhos. Só conheceu um, porque quando ele voltou para a Itália, ele deixou a mulher na Rússia grávida. E aí ele não conheceu o segundo filho, de
só conheceu o primeiro dela, não é? Veja, vocês estão percebendo a situação de vida desse sujeito? E é desse jeito que ele produziu dentro da prisão 33 cadernos. Se você colocar em página A4, da forma que a gente escreve hoje, dão 2.500 páginas. Não é? Bom, dos 33 cadernos, a gente tira 4 são exercícios de tradução. Os outros 29 são textos em que Gramsci reflete sobre os mais diferentes assuntos. Bom, o problema é que em 1937, Gramsci morreu. E aí esses cadernos estavam dentro da prisão. O fascismo, se pegasse, os fascistas, os guardas da prisão, se pegassem esses cadernos, eles não sobreviveriam, talvez. E vamos lembrar que, graças a Deus, a época do Gramsci não tinha computador, não é? Porque se tivesse computador, sabe o que ele ia fazer, não é? Ele ia começar a escrever um texto, depois vinha e deletava. Ele não tinha condição de deletar, né? Mas ele tinha condição de reescrever, não é? Então, esses 33 cadernos, quando ele morreu, ele tinha uma cunhada na Itália que o atendia na prisão, levava as coisas para ele na prisão, assim como nós temos. Não sei se vocês já passaram por a experiência de conviver com alguém cujo familiar está preso, mas se fazer visita constantemente leva um montão de coisa. Quem fazia isso por Gramsci era a cunhada dele, Tatiana Schultz, né? Quando ele morreu, a Tatiana pegou os 33 cadernos e, preocupada em guardar aqueles cadernos, ela juntou aqueles cadernos e numerou aqueles cadernos para que aqueles cadernos não se perdessem. Ela pôs em algarismo romano na capa dos cadernos, 1, 2, 3, até o número 33. Pegou aqueles cadernos e falou assim: o que eu vou fazer com isso agora? Eu preciso tirar isso da Itália, porque se o fascismo descobrir esses cadernos, eles não vão sobreviver. Esses cadernos não vão sobreviver. O que ela fez? Ela mandou para um amigo de Gramsci, que era o presidente do Partido Comunista Italiano, Togliatti, e mandou para a Rússia. Esses cadernos chegaram na Rússia, nas mãos do Togliatti, e Togliatti era presidente do Partido Comunista Italiano, e ele não estava na Itália porque tinha fascismo. Se ele entrasse lá, ele seria preso e morto, né? Quando o Togliatti chegou na Rússia e pegou aqueles cadernos, ele pegou esses cadernos e disse o seguinte: olha, o que nós vamos fazer com isso aqui? Né? O Togliatti leu todos os cadernos, né? E mandou uma cartinha para os dirigentes do Partido Comunista Russo. Olha a cartinha que ele mandou a Severino Togliatti, companheiros. Aqui dentro tem muita coisa interessante, mas para ser publicado, nós precisamos filtrar. O filtro que Togliatti estava querendo dizer eram críticas ao próprio Partido Comunista Russo e ao próprio Partido Comunista Italiano. Então, quando Togliatti pega os 33 cadernos e separa os cadernos que são exercícios de tradução, ele lê todos os cadernos e pega dos 33 cadernos e tira, sob o ponto de vista, tendo como referência determinados temas. Por exemplo, filosofia. O Togliatti foi dos 29 cadernos, tirou tudo que tinha de filosofia e publicou um texto sobre filosofia em Gramsci. E o principal filósofo italiano da época era Benedetto Croce, né, um subjetivista, um hegeliano. Então, o Togliatti publicou esse caderno, não é? Sob o título A Filosofia de Benedetto Croce. E ele publicou um caderno. Depois ele voltou nos cadernos e percebeu que Gramsci era muito interessado na discussão sobre educação e sobre os intelectuais. Daqui a pouco eu vou falar dos intelectuais, né? E ele retirou desses cadernos tudo que dizia a respeito aos intelectuais e à educação e publicou outro volume. E assim foi, ao publicando 6 volumes que ele tirou de vários cadernos e produziu um livro, os cadernos que Gramsci escreveu no cárcere. Bom, malgrado aquilo que está escrito na introdução desses livros, do Togliatti, está escrito assim:
Esse não é um livro do Gramsci. Mas as pessoas, quando recebiam isso, achavam que aquilo era um livro escrito pelo Gramsci, e não era. Eram excertos, se eu falar excerto tudo bem, pedaços de texto, que foram tirados dos cadernos e publicados separadamente em 6 volumes. Depois o Togliatti fez outra coisa. Juntou todas as cartas do Gramsci e publicou um texto com as cartas que ele escreveu quando preso. Isso chegou no Brasil na década de 60 e foram publicados alguns desses volumes nessa coleção aqui, ó, talvez seja a mais famosa de Gramsci no Brasil. Foi por isso que isso aqui, gente, quando foi publicado pela Civilização Brasileira, isso aqui foi o próprio Enio Silveira, que era o editor desse material aqui, quando ele publicou, ele falou assim: isso aqui foi um fracasso editorial, não vendeu nada. Por isso ele foi vendido, sabe aqueles saldões das livrarias? Aquela parte da livraria que vende saldão, isso aqui foi vendido em saldões das livrarias, não é? Então, esses volumes que chegaram no Brasil na década de 70, vêm daquilo que o Togliatti fez, separando temas dos cadernos e fazendo cortes censórios. Você não encontra aqui alguns textos em que o Gramsci critica o Partido Comunista. Você não encontra aqui textos em que o Gramsci critica os colegas que com ele construíram o Partido Comunista Italiano. Foi legal isso aqui? Foi. Por que foi legal? Porque foi por esses volumes que o Gramsci foi introduzido e se difundido no Brasil. Sabendo dos problemas dessa coleção, lá na Itália criou-se o Instituto Gramsci, um instituto para lidar com as obras do Gramsci. E sob a coordenação de Valentino Gerardano, eles resolveram pegar os 29 cadernos e numerá-los parágrafo a parágrafo, e produzir uma edição sem os cortes censórios que tinha nessa coleção primeiro organizada pelo Togliatti. E assim saiu na Itália. Essa coleção foi terminada em 1975, aquilo que a gente chama de edição crítica dos cadernos do Cárcere. Essa aqui, ó, é conhecida como edição temática, e essa aqui é edição crítica. Essa edição crítica aqui nunca foi traduzida para o português. Então veja, nós temos uma edição que tem alguns problemas, e a edição, chamada edição crítica, ela não foi traduzida para o português. Veja a dificuldade que a gente tem para ler esse autor, né? Bom, o sujeito que organizou essa coleção, deixa eu ver se eu consigo explicar isso para vocês. O sujeito que organizou essa coleção, ele percebeu o seguinte: olha, o Gramsci escrevia em vários cadernos. Por exemplo, ele escreveu os cadernos e a cunhada dele chamou dos cadernos 1 ao caderno 9. Ele escreveu sobre várias coisas nesses cadernos. E depois no caderno 11, 12, 13, 16 e do 18 ao 29, o Gramsci fazia assim: ele escrevia em vários cadernos, depois ele pegava um caderno e tentava produzir uma síntese daquilo que ele havia escrito. Esses cadernos que ele escrevia primeiro, sobre vários temas, ele chamava de cadernos miscelâneos. Ele escrevia na capa assim, cadernos miscelâneos. E esses cadernos, depois que ele produziu uma síntese daquilo que ele escrevia, ele chamava de cadernos especiais. O problema é que no Brasil a gente não conheceu, porque essa obra não foi traduzida, a íntegra dos cadernos especiais, nem a íntegra dos cadernos miscelâneos. Olha a confusão. Em 1999, sob a coordenação do Carlos Nelson Coutinho, se produziu uma nova edição dos cadernos do Cárcere. Aí você fala assim, não é? É a tradução da edição crítica. Não. É a síntese dessa com essa. Então vocês vejam a confusão que tem ao ler os textos gramscianos. Não é muito fácil, não é? Aliás, o Gramsci às vezes escrevia uma nota e depois ele reescrevia essa mesma nota.
às vezes ele escrevia uma nota, 2 notas, 3 notas, e depois fundia essas 3 notas. E às vezes ele escrevia uma nota e deixava essa nota como estava. Então, não é muito fácil ler os textos gramscianos. Eu vou usar uma palavra, não sei se é a melhor. Não sei se é a melhor. Mas, enfim, os textos de Gramsci são assistemáticos. Você não encontra aqui um livro com começo, meio e fim. Porque ele produziu na prisão. Dentro da prisão, ele até escreveu numa carta assim: eu tenho um plano depois que eu sair daqui. Eu vou escrever esta e aquela obra. Mas ele morreu porque não terminou. Então, nós temos vários problemas para ler os textos gramscianos. É por isso que, se você for se dedicar a ler os textos gramscianos, eu sugiro você um caminho. Qual é o caminho? Sempre ao ler os textos de Gramsci, ler junto a biografias de Gramsci, para você entender que naquele momento que ele estava escrevendo aquilo, com quem que ele estava dialogando, com qual autor ele estava falando, com que problema ele estava preocupado. E assim, você conseguirá ter uma chave interpretativa dos escritos gramscianos, lendo a obra do cárcere acompanhada com a vida, não é? Que ele teve. Tudo bem até aí, gente? Então veja, esse é o nosso autor, Antônio Gramsci, que não escreve difícil, mas ele produziu os cadernos do cárcere em uma situação muito difícil. Nunca escreveu um livro, mas há vários livros com os textos gramscianos. Beleza, até aí? Beleza? Dei conta da primeira parte. Vou para a segunda. O que eu vou falar na segunda? Qual é a concepção? Concepção a gente pode traduzir, coloquialmente, como maneira de entender, não é? Qual é a concepção, qual é a maneira de entender filosofia que Gramsci tem? Não é? Eu queria iniciar dizendo assim: não é muito fácil compreender os conceitos gramscianos, muito embora ele escreva de uma maneira não tão difícil, porque quando você não consegue no pensamento gramsciano pensar um conceito assim, e falar assim: eu vou estudar filosofia. Sabe por que você não consegue? Porque a filosofia de Gramsci tem a ver com educação. A filosofia de Gramsci tem a ver com política. A filosofia de Gramsci tem a ver com o conceito de ideologia. A filosofia de Gramsci tem a ver com o senso comum. A filosofia de Gramsci tem a ver com o Estado. A filosofia de Gramsci tem a ver com intelectuais. Então, para você compreender filosofia, você tem que compreender intelectuais, educação, ideologia, senso comum, bloco histórico, hegemonia e Estado. Compreende a dificuldade? Não é muito fácil, não é? Na verdade, quase todos os autores são assim. Só que grande parte dos autores escreveram livros com começo, meio e fim, o que não é o caso do nosso colega Gramsci. E aí torna esse trabalho um pouco mais difícil, não é? Eu poderia dizer para vocês o seguinte: muito embora tenhamos essa dificuldade, a gente tem sempre que se pautar na leitura de um autor por aquilo que é central no seu pensamento. E é central ao meu, nem todo mundo lê Gramsci assim, tá? Como eu. Há várias leituras de Gramsci que tiram conclusões diferentes. A conclusão que eu tiro dos estudos gramscianos é que não dá para entender o seu pensamento se você deslocar o Gramsci daquilo que ele foi objetivamente na sua vida. Foi um militante sindical e partidário que se orientava pelo marxismo, pelo materialismo histórico dialético. E que tem, o materialismo histórico dialético, tem conceitos-chave dentro desse grande modelo teórico, dentro desse grande paradigma. Um conceito-chave é o conceito de luta de classes. Portanto, para ler Gramsci, além de se referir à sua vida, à sua praxis, tem que saber que ele se pautava sempre por esse conceito elementar do materialismo histórico dialético, que é a luta de classes. Não é? Bem, considerando isso, vamos ao fato. Não é? Coloquei um monte de dificuldades e agora vamos tentar traduzir. Como é que a gente pode traduzir? Como é que a gente pode formular uma resposta para a pergunta: o que é filosofia para Gramsci? Eu não sei, obviamente, nem sou professor de vocês,
Eu não sei o que vocês entendem de filosofia, mas sei, se vocês pegarem ao longo da história os vários grandes filósofos que nós tivemos, vocês não vão encontrar um único conceito presente em todos eles. O conceito de filosofia varia de autor para autor. Qual é o conceito de filosofia de Gramsci? Para Gramsci, filosofia é uma coisa muito simples de ser compreendida. Gramsci entende por filosofia uma concepção de mundo. O que é filosofia para Gramsci? É uma concepção de mundo. Sabe o que é concepção de mundo? Disse anteriormente, é uma maneira de você entender o mundo. Isso é filosofia para Gramsci. Quando ele diz que filosofia é uma concepção de mundo, não é? A primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte: por concepção de mundo, o Gramsci está entendendo assim, é uma maneira de você entender o que é você e a vida em que você vive, o que é o seu pensamento, o que é o seu sentimento e o que é a sua ação. Sabia que você pensa, sente e age, muito embora muitas vezes a gente não saiba, orientado pela nossa concepção de mundo? Tudo aquilo que você faz, inclusive que você está fazendo agora, ou que você fez lá na sua casa, ou que você vai fazer amanhã, tudo aquilo que você faz, que você sente e que você pensa, é orientado por uma maneira de ver o mundo, por uma concepção de mundo. Sabe por que as pessoas são diferentes? Porque diferentes são as formas que elas têm de compreender o mundo. Sabe qual é a maneira de uma feminista agir? É diferente de uma maneira de um machista agir. Não é só a ação que é diferente, é a concepção de mundo que é diferente. Sabe qual é a concepção que um cristão tem? E de um ateu? Eles agem diferentes, às vezes se coincidem, mas as ações são inspiradas por concepções diferentes. Gente, a gente não age gratuitamente. É que no mundo hoje ele virou uma coisa tão rápida que sequer a gente tem tempo para pensar qual é a nossa própria concepção de mundo. Vocês já pararam para pensar isso? Qual é a concepção de mundo de vocês? Vocês já fizeram essa tarefa autorreflexiva? Sabia que você tem uma concepção de mundo que faz você ser aquilo que você é? Sabia que o que você é não é gratuito? Sabia que o que você pensa, sente, faz não é ao léu? Isso é orientado por uma concepção de mundo, não é? Uma maneira de ver o mundo, se posicionar frente a ele de maneira tal que induz um tipo de ação. Então, quando a gente diz assim, olha, filosofia é uma concepção de mundo, significa duas coisas. É uma maneira de você ver o mundo, mas uma maneira de ver o mundo não é uma coisa abstrata, porque ela induz um tipo de ação, né? Ela implica um tipo de ação, né? A nossa concepção de mundo não tem uma dimensão só teórica, é prática também, induz um tipo de ação sua como indivíduo e sua a partir dos grupos sociais com os quais você se identifica, seja na questão econômica, social, política, cultural, etc, etc, etc. Isso é concepção de mundo para Gramsci. Por isso, quando a gente discute filosofia para Gramsci, uma das frases mais famosas que Gramsci tem é a seguinte: sabe qual é a frase mais famosa na filosofia que Gramsci tem? Todos são filósofos. Todos são filósofos. Sabe o que significa isso, todos são filósofos? E eu sou filósofo, porque eu fiz filosofia. Agora, o seu João, o seu José, a dona Maria, a Cátia que trabalha na minha casa, elas também são filósofas. Porque Gramsci entende por filosofia concepção de mundo, uma maneira de ver o mundo que orienta a ação prática. Então todo mundo é filósofo, porque todo mundo tem uma concepção de mundo. Ou você não tem? Talvez você não tenha parado para refletir sobre ela, mas que você tem uma concepção de mundo, você tem. É por isso que Gramsci traduz essa discussão nesses termos: todos são filósofos. Beleza com filosofia para Gramsci? Filosofia é uma concepção de mundo, mas não numa dimensão abstrata. Maneira de ver o mundo. Não.
é aquilo que muitas vezes sequer a gente tem dimensão, induz a nossa ação individual e coletiva. É disso que ele está tratando. Beleza? E aí, gente? Beleza? Beleza? Ó, vou dizer uma coisa para vocês. Não precisa concordar com a concepção de mundo de Gramsci. Porque Gramsci tem uma concepção de mundo muito clara. Ele é um materialista histórico dialético. Né? Ele é um militante revolucionário, fundador do Partido Comunista. Não precisa concordar com a concepção de mundo de Gramsci. Agora é o seguinte, hein? Como estudante de pedagogia, como estudante do serviço social, vocês têm que assumir uma tarefa. Como estudantes, não precisa concordar com a concepção de mundo de Gramsci, mas precisa entender o que ele quer dizer quando ele diz todos são filósofos. Esse é um desafio. Pense, reflita sobre isso. Será que todo mundo é filósofo, considerando a filosofia como concepção de mundo? Para você estudar um autor, você não precisa concordar com ele. Agora, como estudante de um curso da pedagogia, por exemplo, você tem que saber como é que pensa o Saviano, como é que pensa Dewey, como é que pensa Paulo Freire, qual é o legado desses autores. Não precisa concordar com eles, mas tem que entendê-los. Não é? Esse é o desafio. Bom, voltemos ao Gramsci. Gramsci entende filosofia como concepção de mundo. Ficou claro, gente? Obviamente, há um montão de coisas por trás disso. Eu estou tentando vou fazer um esforço didático, né? De traduzir isso em termos que possam ser, de alguma maneira, se não compreendidos agora, mas também estimulá-los a ir atrás do autor, não é? Tudo bem até aí, gente? Problema. Se vocês compreenderam que Gramsci entende por filosofia a concepção de mundo, se vocês entenderam isso, entendam outra coisa. Para o Gramsci, nem todo mundo formula a sua própria concepção de mundo. Nem todo mundo tem autonomia para produzir a própria concepção de mundo. Às vezes, por isso nós temos gente que é mais filósofo e gente que tem menos filósofo. Às vezes nós temos pessoas que deixam-se incutir na sua cabeça, eu não sei se na cabeça, né, Severino? Talvez no corpo inteiro, né? Deixa incutir no seu corpo inteiro uma concepção de mundo. E sequer se dá conta que existem instituições, movimentos, organizações, incutindo na gente no dia a dia concepções de mundo. A gente não se percebe, vamos usar uma linguagem mais coloquial, né? A gente não percebe que no nosso dia a dia a nossa cabeça está sendo formada. Mas não é só formada pelos movimentos sociais, pela televisão, pela internet, pelo professor, pela religião, pelos seus amigos, pelos seus pais. A sua cabeça está sendo formada. Eu vou tentar traduzir assim, concepção de mundo, tá? Sua cabeça está sendo formada. Tem gente que não se percebe disso. Essa pessoa que se deixa incutir na sua cabeça uma concepção de mundo, ela é filósofa, porque tem uma concepção de mundo que orienta a sua prática. Agora, tem gente que reflete sobre a sua concepção de mundo e procura, a partir da autorreflexão sobre si e sobre o mundo, ter autonomia para produzir a sua própria concepção de mundo. E aí, você produzindo a sua própria concepção de mundo, a primeira tarefa que você cumpre é: já sei quem eu sou, porque conheço a minha concepção de mundo. Por isso, estou consciente da ação que devo tomar. Agora, se você não sabe sequer qual é a sua concepção de mundo, você vai agir da maneira X, Y e Z sem sequer saber quem colocou essa concepção de mundo dentro da sua cabeça. Tudo bem até aí, gente? Tudo bem? Não precisa concordar, né? Mas precisa entender. Certo? Bem, considerando isso, né, que filosofia é uma concepção de mundo, mas há filósofos que são mais filósofos do que os outros, é menos filósofo aquele que se deixa fazer a cabeça pelos meios de comunicação, pelos colegas, enfim,
por qualquer organização social, qualquer movimento social, etc, 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 né? Considerando que filosofia é isso, filosofia surge da onde então? Você não nasce com uma concepção de mundo, ela é criada socialmente, historicamente. Quem que cria a filosofia? O conjunto de relações sociais que você mantém no seu dia a dia. Concepções de mundo são forjadas, são formadas em em todos os contextos sociais. A depender do modo de vida que a gente tem, surgem determinadas concepções de mundo e elas são difundidas, né? Sabe o nome que o Gramsci dá para aquele sujeito ou para aqueles sujeitos que sistematizam concepções de mundo para que depois elas possam ser difundidas entre as pessoas? Gramsci chama esse sujeito de intelectuais. Sabe o que é um intelectual? É um sujeito que é capaz de formular uma concepção de mundo e depois organizar as forças sociais em torno dessa concepção de mundo para que ela seja difundida, não é? Portanto, o intelectual para Gramsci não é um indivíduo, pode ser uma organização social. Vocês já se perguntaram o que é que leva as pessoas do MST a serem do MST? Já se perguntaram? O que leva uma pessoa do MST a ser do MST? É porque ele se identifica com a concepção de mundo presente naquele movimento. Eu diria para vocês, o MST, segundo o conceito de Gramsci, é um intelectual. Vocês já repararam que as religiões, elas têm uma capacidade de dirigir as pessoas? Dirigir a prática de vida das pessoas. Sabe como é que as religiões conseguem dirigir a prática de vida das pessoas? Incutindo nelas uma concepção de mundo, incutindo nelas uma filosofia. As religiões para Gramsci são intelectuais coletivos. Vocês já repararam como as pessoas se deixam levar por partidos políticos, desde os da extrema direita até os da extrema esquerda? Sabe por que as pessoas deixam se envolver, dão a vida por aquele partido? Porque aquele partido é intelectual, não é? Ele formula uma concepção de mundo e difunde essa concepção de mundo. Intelectual para Gramsci são organizações coletivas. Quer que eu dê um exemplo de intelectual muito atuante, que formula a concepção de mundo e difunde concepção de mundo entre nós, orientando a nossa ação? Vou dar o nome de um intelectual, e todos vocês conhecem ele, é um intelectual coletivo. A Rede Globo é um intelectual grande, porque produz uma concepção de mundo, difunde ela entre nós, de maneira a induzir um tipo de ação. Agora, intelectual por Gramsci também são indivíduos. Paulo Freire foi um intelectual. Beleza? O intelectual por Gramsci são aqueles que produzem concepções de mundo. O que é concepção de mundo? Filosofia. Tudo bem, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há algumas filosofias que se incorporam na pessoa de tal forma, algumas concepções de mundo que se incorporam nas pessoas de tal forma, que a pessoa, mesmo sem refletir, começa a ter vontade de agir de acordo com aquela concepção de mundo. Aquilo se incorpora no seu ser, que se torna uma vontade que o mobiliza a agir. Sabe como é que nome que o Gramsci dá para uma filosofia que se incorpora com uma vontade de uma pessoa e a induz ela a agir de determinada forma? Ele chama isso de ideologia. Portanto, ideologia para o Gramsci é uma filosofia, uma concepção de mundo que se incorpora de tal forma nas pessoas que as induzem a agir de determinada forma. O fascismo é uma ideologia. O marxismo é uma ideologia, o liberalismo é uma ideologia, a social-democracia é uma ideologia, o cristianismo é uma ideologia. As religiões de matriz africana têm as suas ideologias. Por quê? Porque elas incorporam as pessoas e tornam as pessoas, tornam-se nas pessoas uma vontade da pessoa agir de determinada forma. Tudo bem com ideologia para Gramsci?
Bom, gente, a gente ficaria aqui um semestre inteiro discutindo o conceito de ideologia. Estou falando de ideologia por Gramsci, não é? Bom, portanto, as filosofias, não é? Elas não são algo. Ficou claro que filosofia para Gramsci não é algo abstrato? É uma concepção de mundo, mas que tem a ver com o direcionamento da vida prática das pessoas. Isso é filosofia por Gramsci, não é? Bem, falei das dificuldades de vida da biografia do Gramsci, falei dos problemas de leitura dos textos, falei da filosofia e agora eu vou para o terceiro ponto: educação em Gramsci. Né? Bom, Gramsci não tem um só conceito de educação, há vários conceitos de educação, porque Gramsci, assim como todos os autores, amadureceu o seu pensamento. Né? Mas eu poderia começar a dizer para vocês o seguinte, sobretudo para quem é da área da pedagogia, né? Que Gramsci tem uma maneira de compreender a educação como sendo um processo imanente à vida social. Sabe o que é uma coisa imanente, gente? Sabe o que é uma coisa imanente? É uma coisa que está na pessoa, ou em algum objeto, ou em alguma instituição, e dela não se separa. Não se afasta dela. O homem, desde a sua origem, traz imanentemente a ele um negócio chamado educação. Sabe o que a gente pode entender por educação? Estou tentando resumir as coisas, que está difícil aqui, o tempo já está indo, né? Mas é possível vocês compreenderem o seguinte, ninguém nasce pronto, não é verdade? Ninguém nasce pronto. A gente nasce imperfeito, não é? A gente não nasce imperfeito. O Paulo Freire, acho que o Severino tem essas citações de maneira mais rigorosa do que eu. A gente nasce inacabado. Imperfeito. Diferentemente do bezerrinho que já sai de dentro da mãe, já vai procurar a tetinha para mamar, etc. A gente nasce, muito dependente. Não é? E aos poucos, é por isso que é bonito, gostoso, prazeroso ter filho, né? Porque você vê o processo de formação da pessoa. E aí, de repente, lá pelos 2, 3 anos, começam a fazer alguns raciocínios, você fala, cara, como é que ele aprendeu isso? Porque ele está se formando, ele está se lapidando, ele está se... A palavra não é boa, mas ele nasceu inacabado, ele está se acabando, está sofrendo um processo de acabamento, de lapidação. E assim as pessoas nascem imperfeitas e vão ganhando perfeição na medida em que vão vivendo. Elas vão passando por um processo de formação. Sabe o que é educação? É o nome que a gente dá a esse processo de formação. Educação é todo o processo de formação humana. Isso é educação. Por isso que não existe humanidade sem educação, não existe homem e mulher sem educação, porque todos os homens e mulheres, desde quando a gente compreende o homem e a mulher como homem e mulher, todos eles nasceram imperfeitos e foram passando por um processo de acabamento, de afinamento, de lapidação. Pois é, a educação é um processo, é o nome que a gente dá a esse processo de formação humana. É isso que é educação. Não é? Bom, concebendo a educação assim, não é? Concebendo a educação assim, a educação depende muito. Se a educação é o processo de formação humana ao longo da história, a educação de um sujeito vai depender muito do contexto onde ele está vivido. Tudo bem? Se a educação é o processo de formação dos indivíduos e dos grupos sociais, a depender do contexto onde está esse indivíduo, o processo de educação dele vai ser de um jeito. E a depender do contexto que ele está, o processo de educação dele vai ser de outro. Se quiser entender isso, pense em duas realidades distintas. Uma criança que nasceu no meio de uma tribo indígena, como é que ela vai ser formada, não é? Por um processo diferente de uma criança que nasceu num grande centro, no centro de São Paulo. Ambas serão formadas, ambas se educam. Só que o processo é diferente e forma lá na frente pessoas diferentes. Sabe onde reside a diferença?
diferença entre essas pessoas? Na filosofia que elas têm, na concepção de mundo que elas têm, que induzem elas a serem de uma determinada forma ou serem de outra forma, não é? É por isso que numa realidade, por exemplo, como a realidade que o Gramsci viveu, não é? O fascismo impôs na realidade italiana que as pessoas deveriam ser fascistas, não é? Então ele construiu um processo educativo escolar induzindo as pessoas a serem fascistas e montou um modelo de educação dual. Se eu falar dual, tudo bem para vocês? Duplo. Um modelo de educação para as elites econômicas, que era um modelo propedêutico, um modelo humanístico, e um modelo de educação para os trabalhadores, técnico-profissionalizante. Um modelo de educação voltado ao saber e um modelo de educação voltado ao fazer. Gramsci criticou isso, porque ele via assim, para a gente conseguir fazer com que o homem tenha a liberdade e a autonomia de ser aquilo que ele quiser, eu não posso fragmentar o processo de formação entre educação do fazer e educação do saber. Por isso ele propôs um modelo de escola. Sabe como é que chama o modelo de escola de Gramsci? Unitário. Sabe por que unitário? Porque une a escola do saber com a escola do fazer. Eu tenho que ensinar literatura, história, sociologia, antropologia para o sujeito, mas para ele ser autônomo, eu tenho que ensinar também aquelas coisas que dizem respeito ao máximo desenvolvimento científico e tecnológico. Sabe para quê? Para que ele escolha livremente que caminho que ele quer seguir, porque ele estará habilitado tanto no saber quanto no fazer a livremente optar pelo caminho que ele quiser. Então Gramsci faz uma crítica ferrenha aos dois modelos escolares do seu tempo: a escola do saber, do pensar, do gerenciar, do mandar na sociedade, e a escola do fazer, do ensino técnico profissionalizante, e propõe um modelo de educação unitário. O que visa o modelo de educação unitário? Formar a pessoa, o termo não é bom, omnilateralmente. Sabe o que é omnilateralmente? Integralmente. Não é? Uma pessoa que tenha todos os conhecimentos e habilidades necessárias a bem pensar e a bem agir, para que ela possa livremente escolher o caminho que ela quer seguir. Gramsci era crítico daquilo que a gente vê hoje em dia. Nasceu na Rocinha? Então tem que fazer ensino técnico, porque ele não vai se formar no nível superior. Mas como não? Mas não vai porque você não deu oportunidade para ele, porque a escola dele não lhe possibilita escolher outro caminho de vida, outro destino na vida. O que Gramsci propõe é uma educação unitária do saber e do fazer, escola unitária, mas é uma única escola para todo mundo, para que todo mundo, independente do seu nível socioeconômico, tenha acesso à mesma educação de qualidade, para que ele possa ter acesso ao mundo das artes, da filosofia, mas ao laboratório de desenvolvimento científico e tecnológico. Mas não é para fazer uma graça, é para dar a oportunidade para a pessoa livremente escolher a história que ela quer construir para a sua vida e para a coletividade da qual ela participa. Tudo bem até aí, gente? Por isso que filosofia e educação estão muito articulados. Isso, um pouco disso que eu estou falando está no capítulo 15 desse livro aqui, né? Que a Rita veio falar também de um capítulo desse livro aqui. Eu queria terminar então. Por que eu estou falando com isso? Eu queria dizer para vocês, quer aprofundar um pouco mais, dá uma lida no capítulo 15, né? Mas eu queria terminar com a apresentação que o Severino fez, que não é esse, que é o Antônio Joaquim Severino. É o Severino que apresentou essa obra. Estou estudando. Então beleza. O Antônio Joaquim Severino fez a introdução dessa obra e ele diz assim, porque a obra se chama Filosofia e Educação, não é? Ele disse assim, ele disse assim na abertura dessa obra: toda paideia tem uma filosofia
E toda filosofia tem uma paideia. Toda paideia, sabe o que é paideia? É um modelo ideal de educação dos gregos antigos. Ele está querendo dizer o seguinte: todo modelo educativo tem uma filosofia que o sustente, tem uma concepção de mundo que o sustente. E toda concepção de mundo resulta numa proposta educativa. Não é? Toda filosofia tem uma paideia, toda paideia tem uma filosofia. Grande parte de vocês estão sendo formados para serem profissionais da educação. O que vocês vão fazer na escola ou fora dela? O seu chefe mandar? O que o diretor exigir? O que a cartilha do Estado lhe determinar? O que a apostila do positivo mandar? Tem que fazer uma reflexão. Seja você professor, gestor, coordenador ou supervisor, sobre a sua própria prática. Porque na sua prática está, a sua prática educativa está embutida, está ali presente, imanentemente, inseparável dela, uma concepção de mundo. Qual é? Você saber. Sabe para quê? Não é para você ser demandado embora da escola, mas é para que você ganhe liberdade de definir os próprios destinos da sua vida. Como aqui não tem só pedagogo, eu diria, para o serviço social, vamos traduzir o Severino para o serviço social, né? Toda política pública e toda ação social tem uma filosofia que a sustenta. E toda filosofia implica num tipo de política pública. Não é? Ó, semana que vem, possivelmente nós teremos um novo presidente da República. Não é? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele já disse o que vai fazer. Está escrito em documento. Está escrito em documento, uma fonte para o Brasil, que é um documento geral. Depois ele traduziu a travessia social. Pedagogos, colegas do serviço social, leia esse documento, porque ali está escrito o que ele vai fazer. Sabe o que tem ali dentro? Além do que ele vai fazer, uma concepção de mundo. Uma concepção de mundo. Identifique essa concepção de mundo. Faça essa tarefa, porque assim, seja você pedagogo ou assistente social, a sua prática de vida poderá ser a mesma, mas você terá a condição de entender por que você está fazendo isso, né? E de onde vem isso que você está fazendo. Eu queria terminar lembrando não Gramsci, mas uma outra revolucionária que eu gosto muito, sabe? Gosto muito. Essa aqui é uma casa religiosa, eu guardo comigo um espírito religioso, e dessa teórica eu gosto muito de um texto chamado O Comunismo Primitivo. Essa autora é Rosa Luxemburgo. E ela tem uma frase que, ao meu juízo, traduz um pouco daquilo que é o grande projeto gramsciano. O Gramsci, se a gente pudesse perguntar para o Gramsci o que o Gramsci queria na vida, sabe o que ele queria? Construir uma nova civilidade, uma nova civilização. Como que é a nova civilização que ele pretendia? Não é? Ele chama de nova civilização. Talvez a gente não encontre nele, mas encontre em Rosa de Luxemburgo a tradução. E a tradução é assim: a nova civilização é aquela em que nós continuamos a ser humanamente diferentes. Ninguém igual a ninguém, né, gente? Como é que eu vou construir um modelo de vida social que eu obrigo o Chiquinho a ter a mesma orientação sexual que eu, a mesma crença religiosa que eu, torcer para a Ponte Preta? Ele nunca vai torcer para a Ponte Preta. Ó, Rosa de Luxemburgo, que nós sejamos humanamente diferentes, socialmente iguais, para que sejamos livres. É isso que eu acho. Ouvir o Marquinhos é sempre, primeiro, emocionante e a gente sempre aprende muito. O microfone está aberto para as pessoas que quiserem fazer alguma consideração ou alguma pergunta direta para ele. Eu não obriguei, mas o orientando veio. Não faz a pergunta para mim. Os dois da frente, eles são meus orientandos.
Tá? Bom, professor, boa noite, né? Muito interessante. Eu tive a oportunidade, logo no começo aqui da minha pesquisa, de ler 2 livros do senhor. E um me chamou muita atenção em particular, né? Que é o livro Ensino Técnico, Globalização e Submissão, que o senhor escreve aqui pela missão. Professor, o que o senhor pensa sobre essa questão, sobre a concepção de mundo da classe, segundo Gramsci, a concepção de mundo da classe dominante, que projeta as ideias sobre a classe dominada para agir de acordo com os seus interesses, em muitos casos. E a manipulação da cultura da classe dominante sobre Gramsci, né? E nesse livro que o senhor trata também, o senhor, pelo que eu pude observar, você trata sobre, assim se dizer, como que eu posso traduzir aqui para o senhor? Bom, enfim, desse eu vou deixar de lado. Mas qual é a importância para o senhor e qual o reflexo dessa introjeção da classe dominante das suas ideologias e pensamentos na classe dominada segundo Gramsci? Pela jantar, agora vai melhor fazer um bloco Não, o pessoal do serviço social vai ter prova. Da pedagogia continuou comigo. Então tem depois esse pessoal que está saindo do serviço social. Os da pedagogia ainda não tem mais tranquilidade, porque terminado aqui eu vou dar um intervalo e depois nós vamos voltar a nos ver em sala de aula. Se é da prova, vai dar 10 minutos. Foi semana passada. Você não quer responder, Marquinhos? A Lívia aí já. A gente vai com calma, pessoal, porque depois, dependendo do horário que a gente sai daqui, a gente vai ter o intervalo tranquilo, tá bom? Mas eu acho, olha, desculpa, o pessoal tem que aproveitar quando vem uma pessoa como eu chamo de Marquinhos, porque ele é meu amigo, apesar de ele ser presidente desse palmeirense, né? Mas assim, a gente não pode perder a oportunidade, porque é um pesquisador da área e alguém que tem o que dizer. E para nós que estamos em formação, a gente não pode perder a oportunidade. Então, quando o Chiquinho, inclusive, me chamou para vir aqui, ele me mandou sei lá se é o WhatsApp, tanto aqueles aparelhos, esses programas que tem aqui, que eu estava assistindo um jogo da coisa para ele. Falei, Chiquinho, você é louco, vou falar comigo agora? Me liga depois, né? Agora não dá, velho. Mas eu queria dizer o seguinte, muitas vezes a gente vive, sabe como é que se chama mesmo? O Lucas, muitas vezes a gente vive e não se dá conta que o jeito que a gente tem de viver também guarda dentro de si uma concepção de mundo, né? Eu vou traduzir de novo. Muitas vezes a gente está vivendo aí na sociedade e aí nem se dá conta de que aquela sociedade é organizada de uma determinada forma, tem determinados valores, tem determinadas políticas sociais que se sustentam numa concepção de mundo, numa filosofia, né? Veja, a considerar o mundo que a gente está vivendo hoje, o jeito de viver hoje em dia tem um nome, chama-se capitalismo, né? Sabe por que chama capitalismo? Porque o centro da vida social não é o homem, senão se chamaria humanismo, é o capital. O jeito que a gente vive hoje chama capitalismo porque o centro da vida social é o capital. Bom, esse é jeito de viver, sabe? Jeito de viver. O que eu disse é, todo jeito de viver é sustentado numa concepção de mundo. Qual é a teoria que sustenta o capitalismo como modo de vida? Qual é a filosofia que sustenta o capitalismo como modo de vida? O liberalismo. O liberalismo. Se você quiser compreender o que é o liberalismo, eu te indicaria a leitura de 2 autores, John Locke, né, e Adam Smith. São 2 autores por meio dos quais a gente pode entender o que é o liberalismo. Para que a gente precisa entender o que é o liberalismo? Porque é o liberalismo que sustenta aquilo que é a concepção de mundo a sustentar o modo de vida capitalista. Se a gente observar
observar o modo de vida capitalista sustentado no liberalismo, e se a gente olhar para o liberalismo, a gente vai ver que o liberalismo tem algumas teses que estão presentes no nosso meio e sequer a gente se dá conta. Não é? Um primeiro elemento fundamental que sustenta o capitalismo, um primeiro elemento fundamental do liberalismo é a propriedade. É a propriedade. John Locke, no segundo tratado sobre o governo civil, ele diz assim: o homem nasce, criado por Deus. Deus deu ao homem alguma coisa, deu a posse do seu corpo. Então o homem ao nascer, ele já tem uma propriedade, a propriedade do seu corpo. A propriedade é natural, é um direito natural do homem. Aí o Locke continua dizendo assim: o que ele vai fazer com o seu corpo, com essa propriedade que Deus lhe deu? Bom, alguns pegam uma maçã e comem, outros vão lá, pegam um montão de maçã, guardam e depois vendem. O que os dois fizeram? Usaram a liberdade que eles têm. Propriedade e liberdade. Qual agiu certo? Os dois. Seja o que pegou só para comer, seja o que pegou para vender. Então, propriedade, liberdade. Qual que está certo? Os dois. Os dois indivíduos agiram certo, de maneira certa. Agora, qual que terá uma melhor vida social? O que acumulou. Ele terá uma melhor vida social. Ele se beneficiará disso. E isso é legítimo. É legítimo o quê? Você ter pessoas diferentes na sociedade com condições de vidas diferentes. Aliás, se fossem iguais, se não tivesse uma diferença entre elas, as pessoas iam se... Como é que fala? Deixa para lá, não preciso trabalhar. Essa é a concepção liberal. Propriedade privada, liberdade de você competir no mercado. Tudo isso sustentado na ideia de que a sociedade tem uma célula máter, que é o indivíduo. E o indivíduo será tanto melhor quanto mais ele visar com as suas ações a si mesmo. Propriedade, liberdade, individualismo extremado. São os pilares a sustentar a concepção de mundo do liberalismo que dá fundamento para o capitalismo como modo de vida. Se a gente pensar assim, a gente pode entender um montão de coisas que acontecem no serviço social, nas políticas públicas do serviço social, e um montão de coisas que acontecem nas políticas públicas educativas, sobretudo no estado de São Paulo. O governo Alckmin é um liberal. O secretário de educação que ele colocou lá é um ultraliberal. Tão liberal, mas tão liberal, que produziu um texto há cerca de 3 semanas e colocou no site da secretaria, dizendo o seguinte: a sociedade está órfã. É o nome do texto. E sabe o que a gente lê lá? A gente lê lá assim: esse nosso modo de vida tem que fazer com que as pessoas adquiram as coisas necessárias para a sua vida pelo seu próprio esforço, até a educação. Traduzindo em linguagem mais bretana, ele tirou a educação como um direito fundamental. Onde que ele está baseado? No liberalismo, no individualismo extremado do liberalismo. Esqueceu da Constituição. Esqueceu da nossa. A nossa Constituição, que é liberal, mas um liberalismo democrático, sequer ele, com essa sua concepção de mundo na língua, o liberalismo dele é um ultraliberalismo, é o que a gente chama de neoliberalismo. Neo não é um novo liberalismo, é de novo liberalismo, mas um liberalismo radical. Então, quando a gente percebe os tipos de vida que as pessoas têm, o nosso, por exemplo, é sempre um modo de viver sustentado numa concepção de mundo. Então, quando você faz uma crítica ao capitalismo, você tem que fazer uma crítica à concepção de mundo dele. Existem várias críticas, e existem povos opositores a essas críticas. Uma delas é o que propõe uma nova forma de vida, que é do grande, uma nova civilização, cujo princípio não é o individualismo extremado, é do coletivismo, que se expressa naquela frase da Rosa Luxemburgo que
pessoas são diferentes, não dá para as pessoas serem iguais. Né? Eu convivo com muitas pessoas que estudam, pesquisam, e eu tenho colegas cuja orientação sexual não é heterossexual. Né? Convivo com eles, né? E eu vou dizer uma coisa, e digo para eles: rapaz, eu sou hétero. Eu sou hétero. Eu não quero que você seja hétero, e obviamente não adianta você querer que você outra coisa como você. Agora, você já imaginou você viver num sistema de vida em que se impõe às pessoas determinada orientação sexual, determinada religião, determinado jeito de pensar? Você já imaginou viver num mundo assim? É isso que a Rosa Luxemburgo está falando. A gente pode, diferentemente do modo de vida capitalista, criar um outro modo de vida, em que as pessoas sejam respeitadas por serem diferentes. Que o outro é outro. Se o outro for igual a você, não é outro, ele é um outro eu. É um alter eu, né? Alter ego, né? Então, existe uma proposta alternativa, que é o que o Gramsci formula, e que pode ser expresso pela frase da Rosa Luxemburgo: humanamente iguais, diferentes, mas socialmente iguais. Sabe por que socialmente iguais? Porque seja o sujeito que nasceu na favela, seja o sujeito que nasceu em Alphaville, né? Aquele bairro de São Paulo, elas deveriam ter acesso às mesmas condições para plenamente se desenvolver. Porque assim, tanto o cara que nasceu em Alphaville quanto o cara que nasceu na favela, eles seriam livres. Esse é um outro modelo, um jeito de pensar. Para que as pessoas sejam socialmente iguais, né? Para que as pessoas sejam socialmente iguais, elas são iguais? Não são. Para que elas tenham condições de igualdade, você tem que dar mais para quem tem menos. Portanto, a igualdade é um ponto de chegada, não um ponto de partida. Isso justifica, por exemplo, políticas sociais, uma coisa que o pessoal do serviço social se lembra, né? Isso justifica, por exemplo, políticas sociais como as políticas de cotas. Sabe por que tem que dar cotas? Porque nós temos uma desigualdade que precisa ser reconhecida. Ou você acha que a minha filha, estudando numa escola, na mesma escola a filha da minha empregada, elas vão ter desempenho iguais? Na mesma escola que eu estou falando, né? Sabe por que elas não vão ter desempenho iguais? O Bourdieu já nos ensinou isso. Porque elas têm capital cultural diferente. Ao viver na minha casa, eu e a minha esposa temos curso superior, e até eu falo corretamente assim, sem cometer erros gramaticais, né, de concordância verbal, sem cometer gerundismos, aquilo vai ser impregnado na minha filha. Ela vai construindo a linguagem culta, mas até por osmose, né? Enquanto que a filha da minha empregada, ela fica o dia inteiro escutando as pessoas falarem erradamente. Então você vai ter que dar um empurrãozinho nela para ela chegar junto com a minha filha. Se há uma coisa que é mais desigual, é você ter o mesmo, olha o que eu vou falar. Sabe que a coisa mais injusta e desigual, ao meu ver? Você ter o mesmo vestibular para pessoas que são diferentes. Não é? Tem até uma piadinha, já viram aquele site? Vestibular, né? Para os animais. Vestibular para os animais. Todo mundo tem que subir na árvore. Aí você tem o peixe, você tem a cobra, né? Você tem a barata, você tem o elefante. É a mesma prova para todo mundo, né? Igual, democrático. É a mesma prova. Sim, mas com pessoas diferentes. Não adianta que o elefante vai subir na árvore, ele não consegue nem fazer esse movimento com o pé. Entendeu? Ele é lerdão. Né? O jeito de viver capitalista é sustentado numa concepção de mundo liberal. Existem críticas ao modo de vida capitalista que se sustentam em outras concepções de mundo. Essa concepção de Gramsci que eu apresentei se sustenta numa concepção de mundo chamada materialismo histórico dialético, cujo formulador originário é Marx. Acho que um pouco disso para poder falar. Mais duas aqui. Pessoal, pela questão do tempo, principalmente o pessoal da academia
pedagogia, né, que depois ainda preciso dar 20 minutos, porque nós vamos para a sala de aula. Então, mais 2 perguntas e eu preciso encerrar, tá bom? Então, a Mara e o Robert. Olá, Marcos. Pode chamar de Marquinhos também? Deve? Opa, então tá bom. Olha, eu tenho uma observação e 2 perguntas, mas a segunda pergunta talvez só interesse a mim. E depois aí a gente até conversa 5 minutos aí depois. Mas enfim, a minha observação é, quando você falou que ler Grant deveria ser feito acompanhada da biografia dele, eu fiquei pensando se essa não pode ser, inclusive, uma orientação geral. Fiquei pensando que acho que deva ser interessante aí para a leitura aí de todos os autores. E aí eu queria te perguntar, é quase que até uma pergunta pessoal, mas no sentido de tudo que você viveu, experiências, autores que você teve acesso, enfim, da tua experiência de vida, o que você destacaria que mais impactou na sua concepção do mundo? E a terceira, que pode ser que não seja interesse aqui, pode até ser que você me diga, olha, mas eu convivi pouco com ele e tal, mas assim, o que você arriscaria de concepção de mundo do Padre Manuel Zaur? Acho que já faz em bloco, porque senão a gente não termina isso. Boa noite, Marcos. Bem-vindo. Uma alegria revê-lo depois de muito tempo, né? Trago aqui 2 perguntas, mas uma é do nosso cameraman aqui, o Beto, né? E eu vou tentar somar um pouco da minha ideia dele também, né? Qual que é a concepção da Gramsci de classe hegemônica e qual seria também para ele, olhando para a atual situação do país, a concepção dele de meritocracia? E depois, quem que representa aqui no Brasil hoje essa questão da classe hegemônica? E por fim, você citou o belo, entre aspas, esse belo projeto da Ponte para o Futuro, onde talvez futuro presidente venha pôr em prática, e nele consta uma retirada de repasse constitucional para a educação. Né? Como enxerga esse filósofo da educação que aqui está à mesa nessa questão? Muito obrigado. Pessoal, eu vou então dar a oportunidade do Marcos responder as 2, aí eu vou ter que encerrar por motivos óbvios. Chiquinho me chamando de Marcos, parece minha mãe que não está brava comigo. A observação da Mara é isso aí mesmo. Isso é uma orientação geral para ler qualquer autor. Só que o Gramsci tem uma particularidade, que é quando você tem a biografia e você vai ler o Marx, você entende melhor. Só que no caso do Gramsci é um pouco mais necessário, uma vez que os textos não são sistemáticos, eles são assistemáticos. O Marx escreveu o Capital, e para escrever o Capital ele produziu um rascunho, depois foi achado e procurado, chama Grundrisse, né? Rascunho em alemão, né? Mas ele formulou o Capital, de começo e fim, e ele planejou aquilo nos Grundrisse, né? Agora o Gramsci, o que a gente tem dele nesses textos é o que ele produziu na prisão, e assim, escrevi um pouco, depois reescrevi, então é mais difícil, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o que mais me impactou na minha concepção de mundo, assim como o Gramsci, eu entendo que a concepção de mundo nossa é uma construção histórica. Então não é uma coisa que me impactou e aí fica impactando, ela é histórica, ela é uma construção ao longo do tempo e social, na medida em que eu compartilho a minha vida com as outras pessoas, né? Considerando isso, talvez eu pudesse falar de algumas coisas historicamente. Eu nasci numa família religiosa, né? E desde cedo aprendi a religião católica e cristã, né? Então isso eu guardo até hoje comigo, né? Até gosto desse anel de Tucum, que manifesta um pouco da minha religiosidade, né?
Eu nasci numa família católica, só que a gente mudou do interior de São Paulo para Campinas, e aí vivendo uma vida de muita dificuldade, nós encontramos na religião também um amparo e uma forma de convivência social. Agora, por Gramsci, é um grande autor, porque deu uma nova leitura, um autor moderno chamado Maquiavel, sabe? Maquiavel. E para Maquiavel, a história, ela às vezes prega peça na gente, né? Às vezes a história prega peça. Maquiavel usa dois conceitos para explicar um pouco daquilo que é a história, né? E como que a gente consegue direcionar a história. Ele usa os termos de deusas gregas, virtude e fortuna, né? E ele diz assim: às vezes você se prepara para poder enfrentar os desafios da sua vida, e às vezes alguma coisa acontece que você não espera. Você não espera. Alguém esperava a Raquel morrer? Difícil. Isso vai impactar a vida das filhas dela. Talvez ela e as filhas tivessem um montão de plano na vida, e a história entrou, né? A fortuna entrou e mudou tudo. Então, na minha vida, a fortuna atuou bastante, né? E na vida de todo mundo. Então, eu tive que mudar para Campinas, porque meu pai não tinha mais emprego lá onde a gente morava, perto de Barretos, uma cidade chamada Colômbia. E aí, fomos comprar um terreno numa região bem barata. Só que, por fortunas da vida, né? Nós compramos um lugar que tinha uma articulação religiosa, de pessoas vinculadas a uma ala da igreja chamada Teologia da Libertação. E aí eu me envolvi com o trabalho comunitário das comunidades de base, e aquilo impactou minha concepção de mundo. Conheci pessoas, aquilo determinou uma concepção de mundo e um compromisso com a igreja, mas a igreja no sentido originário, o povo, até hoje. Tanto assim que eu acho que eu sou religioso até hoje, né? Eu tenho um espírito religioso, mas não é talvez essa religião institucionalizada, mas eu guardo o espírito religioso e tenho Jesus de Nazaré como uma das referências da minha vida, né? Então veja, aí tem a religião impactando a minha formação. Liderei grupos de jovens, curso de crisma, tudo isso aí, né? Só que ao viver isso aí, eu tinha que sobreviver, porque meu pai adoeceu, a fortuna de novo, né? E aí eu estava fazendo curso técnico em eletrotécnica, eu tive que trabalhar. Na fábrica, eu conheci a vida do operário, né? Lá na década, começo da década final da década de 80, não é? E numa fábrica muito autoritária, porque fabricava matéria-prima para a indústria bélica. É aqui pertinho, Sumaré. Era eletrometal. E hoje acho que é Pilares Métodos, né? E aí lá eu fui trabalhar. Conheci uma vida bem difícil, porque o operário era eletricista de manutenção. E aí me envolvi com o movimento sindical. Então aquela minha concepção originária da teologia da libertação se fundiu com uma concepção de militante sindical e de militante político partidário. E aí, para eu poder me compreender, né, eu fui fazer filosofia. Então veja, religião, a militância, a teologia da libertação sobretudo, a militância política, a militância sindical e o curso de filosofia talvez seja um ato determinante da concepção de mundo que eu tenho hoje. Talvez pensando lá, eu nunca pensei sobre isso, né? Primeira vez que eu faço, depois que alguém me fala, eu vou começar a me perguntar sobre isso. Eu ouvi o Padre Manuel Isaú. Tem gente que teve mais experiência de vida com o Padre Manuel Isaú. Agora, o Padre Manuel enfrentou algumas dificuldades, até pelas próprias características físicas que ele tinha uma dicção muito difícil, né? E às vezes, seja na instituição salesiana, seja em outros lugares, ele enfrentava dificuldades, né? Só que ele chegou aqui no programa de mestrado em educação, também acho que meio uma decorrência do destino, assim, né? E ele se deparou com um quadro de docentes que o acolheu muito bem. Paulo de Tarso, o Globo, o Augusto, não está mais, a Olinda Noronha, são pessoas que grande parte
delas aposentadas das universidades, da Unicamp sobretudo, que estavam aqui. E ele encontrou no mestrado um acolhimento muito grande. Então ele pôde se desenvolver. Ele que já tinha uma característica da sua personalidade, que ao meu juízo é uma concepção de mundo salesiano. Sabe o que mais chama a atenção para todo mundo que viveu com o Padre Manuel? Ele era um salesiano mesmo, gente. Ele era um salesiano mesmo. Todo mundo que conviveu com ele sabe. Ele andava com bilhetinhos no bolso, com mensagens bíblicas. Todo mundo que se encontrava com ele dava aquelas mensagens bíblicas. As pessoas que tinham dificuldade com ele, ele ia na sala dele, no escritório dele que tinha aqui, e ele atendia as pessoas. E onde que ele ia para o intervalo? Os professores se recordam dessa professora, porque nem vê vocês alunos, né? Para onde que o Padre Manuel ia? Ele ia para o pátio. Até o centro de uma instituição salesiana, Dom Bosco já dizia, é o pátio, porque é lá que você tem que ganhar o coração, não é assim, Chiquinho? É lá que você tem que ganhar o coração, porque para os salesianos, se você não ganha o coração, não tem educação. O Padre Manuel, com todas as dificuldades que ele tinha, ele procurava fazer isso, né? Então ele tinha muito boa memória, porque ele tinha uma concepção de mundo salesiano muito forte. E aí eu penso que ele vindo no mestrado, ele encontrou algumas condições para se desenvolver. Tanto assim que no período que ele teve no mestrado, ele foi muito produtivo, assim, publicando textos, livros, e aí ele passava para o Paulo de Tarso ler, passava para o Broco ler, né? Estava sempre em contato com a gente, era muito legal. Saudosa memória. Robert, o Gramsci trabalha com concepção de... Como é que eu posso dizer isso? A concepção de Gramsci ele olha para o mundo e vê assim, existe um mundo capitalista por ele vivido, e nas sociedades capitalistas desenvolvidas, há sempre um grupo de pessoas que são dominantes economicamente. Dominante economicamente. É dono das fábricas, dos bancos, dos comércios, etc. E ele observou uma coisa, que quem é dominante economicamente, quem é preponderante economicamente, ele começou a observar uma coisa. Esses que são dominantes economicamente dão uma direção ética para a coletividade social, dão rumo para a coletividade social, impõe sobre a sociedade a sua concepção de mundo, né? Então ele chama assim, a classe dominante e dirigente, dominante economicamente e dirigente sob o ponto de vista ético e político. E a palavra ético e político pode ser compreendida assim, ética no sentido da dimensão individual da ação, político no sentido da dimensão coletiva da ação. Então, o que ele percebeu, na sociedade por ele vivido, na sociedade do capitalismo desenvolvido, é que a classe que é dominante economicamente dirige, dá rumo para o indivíduo e para os grupos sociais. Como é que ela faz isso? Produzindo uma concepção de mundo e difundindo por vários meios. Sabe que nome que ele dá para esses meios de difusão da concepção de mundo? Sociedade civil. Essa concepção de mundo forjada segundo os interesses da classe dominante economicamente, ele se difunde por vários meios de comunicação, a escola, a igreja, a família, não é? E quem percebe isso? Isso passa a ser incorporado numa maioria social. Essa visão de mundo se incorpora numa maioria social. É incutida nessa maioria social e faz com que essa maioria social haja de acordo com o que a minoria dominante economicamente, dirigente, ético e politicamente. Se ela age de acordo com o outro, ela não tem autonomia, ela não tem liberdade. Sabe o nome que o Gramsci dá para essa classe, para esse conjunto de pessoas? Classe subalterna. Ela faz o que o outro determina. E o outro? Classe dominante economicamente, dirigente ético politicamente. Né? O que o Gramsci propõe, inclusive no modelo de educação? Tornar a classe subalterna, dominante economicamente, dirigente ético politicamente. Esse é o projeto dele. Mas não é para construir uma nova classe dominante, é para acabar com essa divisão. Né? Não é para produzir um Estado totalitário, é isso que eu quero dizer. É para acabar. Isso está lá, isso não é de Gramsci, é de Hegel.
Está em Paulo Freire, as pessoas acham que isso é do Paulo Freire, não é do Paulo Freire, é do Hegel. Se o escravo se libertar, sabe quem ele vai se libertar também? O Senhor, porque só existe o Senhor se ele tem escravo. Esse é o projeto kantiano, há uma dialética, uma coisa não acontece em outra, sem interferir na outra. Né? Depois você falou da meritocracia. O Gramsci, talvez a gente pudesse ter assim, o Gramsci não tem a meritocracia, etc. Mas a concepção de mundo dele é aquela da escola unitária, dar a mesma escola para todos, independentemente da sua posição social, independentemente de qualquer outra distinção social. Para quê? Para que o sujeito tenha pleno desenvolvimento, que ele tenha condição de, tendo acesso a essa escola, do saber e do fazer, ele possa plenamente se desenvolver, para que depois ele escolha qual é o caminho que ele vai ter. Se ele quiser ser engenheiro, ele vai ser engenheiro. E se ele quiser ser pedreiro, ele vai ser pedreiro. Se ele for engenheiro lá na frente e for pedreiro com opção própria, ele é livre para escolher o que ele quiser. Qual é o problema? O problema é que isso, na sociedade que a gente vive, é imposto para a classe subalterna. Há filtros sociais que impedem que a classe subalterna tenha as condições de plenamente se desenvolver. Gente, vocês já imaginaram uma criança que nasce numa favela? Ela não tem espaço de brincar. A escola dominada por tráfico, etc, etc, etc. Os morros do Janeiro. Imagine você vivendo isso. E aí você não tem dinheiro, etc. Você quer comprar um pirulito. A criança vai pirulito lá. Aí chega um cara para você e fala assim, ó, pega esse tubinho aqui, ó, e leva lá embaixo para mim, na hora que você chegar aqui, eu te dou um saco de pirulito. O que ela vai fazer? Ela vai fazer isso? Não é? E amanhã ou depois, se ela conviver isso, o que ela vai fazer? Reproduzir isso. Só que em vez de ser ela a pedir o pirulito, ela será quem dará coisa para outra criança. Você acaba com a autonomia, a pessoa definir o seu próprio destino. A essa criança deveriam ser dadas as mesmas possibilidades que a gente dá, ou que tem, as pessoas que são da classe dominante economicamente, dirigente ético-politicamente. Mas não é assim um plano, sabe, Robert? É uma necessidade para que o homem se desenvolva plenamente, se desenvolva omnilateralmente. Por isso, na filosofia do Gramsci, há um humanismo muito grande. O humanismo nesse sentido, não no sentido do humanismo filosófico, etc., mas no sentido de possibilitar ao homem plenamente se desenvolver. Ele vai se diferenciar? Vai. Mas você tem que dar a possibilidade da criança plenamente se desenvolver. Acho que é um pouco por aí que eu poderia tratar dessa questão. Isso aí, Chiquinho. Bom, eu vou ter que, infelizmente, terminar. Eu gostaria de agradecer todo mundo que ficou até o final, para os alunos da pedagogia que estão até agora aqui. Então, intervalo, daqui 20 minutos a gente se encontra na sala. E agradeço de novo ao professor Marcos Francisco Martins, nosso convidado de hoje. Obrigado.